série, juntamente com a Adriana, eles serão apresentados na próxima convenção, né? Serão ordenados a pastores auxiliares e ela está no campo missionário. E fizemos prova sábado, né, Marcelo? Foi uma beleza, né? Ali foi prova para obreiro credenciado, aspirante, ministro, e nós fizemos lá a prova, uma luta danada, mas fomos aprovados, né? Glória a Deus. Então vamos receber a Marcela para ouvir ao Senhor. Pai seja convosco, amém? Glória a Deus, boa noite, igreja. É uma honra, uma maravilha poder estar aqui nessa noite. Eu trago comigo um abraço do meu pastor e superintendente, pastor Carlos Leonardelli. Sou lá da região 401, um pouquinho distante, mas é muito bom que eu possa estar nessa casa hoje conhecendo mais um pouco que vai morar no céu, amém? Conheço o Adriano de longa data, nos conhecemos há muito tempo atrás, né, Adriano? 2019, faz um tempo já, numa escola ministerial, e Deus é assim, Deus vai trazendo amizade na nossa vida, que são pontes, são laços no ministério, né? Eu gostaria de passar um vídeo, primeiramente, para me apresentar. Eu me chamo Marcela Vitória, eu trabalho no campo missionário já há alguns anos, desde a minha adolescência, eu faço algumas viagens, e com esse vídeo vocês vão poder conhecer um pouquinho do que eu tenho vivido com Deus e do que tem sido o campo missionário. Amém? Pode passar, por gentileza. Eu vou narrando para vocês quais lugares são esses que eu passei. Existe um povo que precisa ouvir o que nós já ouvimos e precisa experimentar o evangelho que nós vivemos. Algumas fotos que vocês estão vendo são de ações sociais em Belém do Pará, nos povos ribeirinhos e nos interiores de Belém do Pará, que é onde aconteceu a minha formação missionária, no Centro de Treinamento de Missionários da Quadrangular. Esses são os grupos de evangelísticos de ribeirinhos, ações sociais, igrejas quadrangulares ao redor do Brasil. Discipulado nos lares, nos comércios. Evangelismo dentro do lixão. Nos interiores, quadrangular sobre os rios, nossa igreja quadrangular ribeirinha. Evangelismo nas praças públicas, com teatro e apresentação. Algumas de nossas igrejas pelo país. Essa é a minha turma que formou comigo em missões transculturais. Quadrangular sobre os rios, novamente. Essa viagem é quando nós fomos para fora do país, fomos para o Suriname. Essas são as americanas que estavam na base missionária conosco. E algumas fotos que vocês vão ver a partir de agora são de missões transculturais, fora do país. Projeto Lucas, família odontológico nos interiores. São Paulo, Tocantins. Essa é uma escola pública que a Quadrangular tem no Suriname, de educação infantil para as aldeias. Visita nos hospitais do Suriname, nas aldeias indígenas, aldeia Marum, igreja cubana, igreja haitiana. Essa alfabetização infantil gratuita que a Quadrangular tem no Suriname, através da escola. A aldeia que já foi alcançada com o Evangelho, também no Suriname, a aldeia indígena.
ver comigo, por gentileza. Tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei responderá e lhes dirá: em verdade lhes digo, sempre que o fizerem a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Agora vamos viajar um pouquinho lá para Colossenses 3, 23. Colossenses 3, 23. Amém? Glória a Deus. Tudo o que fizerem, façam com sinceridade de coração, temendo ao Senhor, como para o Senhor e não para pessoas. Irmãos, a Bíblia vai nos atentar em diversos versículos, em diversas partes da Bíblia, mas especialmente nesses versículos que eu trouxe nessa noite, que missões é uma responsabilidade de toda a igreja. E você pode se perguntar, sério, mas o que é missões? O que é me comprometer com missões? Se comprometer com missões, irmãos, não é algo complexo, é algo do nosso dia a dia. Aqui a Bíblia vai trazer: tive fome e vocês me deram de vestir, é missões. Vocês me deram de comer, perdão, é missões. Tive nu e vocês me vestiram, é missões. Estive desamparado e vocês me ampararam, é missões. Então, missão é tudo aquilo que eu sirvo à população enquanto levo o reino de Deus e a palavra de Deus. E você pode fazer isso onde você está. Fato é que essas viagens que eu mostrei para vocês são de outras culturas, são em aldeias, em povos ribeirinhos, fora do país. Mas não começou assim. Eu ainda me lembro quando comecei com missões. Eu ainda tinha 16 anos, em média, quando eu comecei a fazer algumas pequenas viagens missionárias e comecei a arrecadar roupas na igreja. E eu arrecadava roupas para levar para os orfanatos, eu pedia ao pastor licença para arrecadar alimentos. E às vezes eu arrecadava pouca coisa, às vezes era um saco de roupa, uns quilos meio tímidos de alimento. A igreja ainda não tinha a mentalidade muito transformada para missões nesse sentido. E eu comecei como eu podia. E eu comecei a trabalhar cedo, então eu lembro que no meu trabalho eu avisava as pessoas do setor, eu falava: olha, estou arrecadando alimento e roupa para levar para o orfanato, se você quiser trazer. E aí as pessoas iam trazendo. E eu comecei com pequenas ações sociais sozinha entre aspas. E aí eu e minha mãe, sozinha, eu digo assim, acompanhamento da igreja de forma efetiva. Minha mãe sempre me acompanhou e íamos nós duas levar as doações. Não espere você ter uma grande equipe para começar. Não espere você ter grandes doações para começar. Comece com quem você tem e com o que você tem. E hoje, já com o Senhor, nós temos uma equipe na nossa igreja que onde que eu vou, eu falo que eu preciso de tantas pessoas e até sobram pessoas na lista de espera, porque nem sempre a gente tem carro suficiente para levar todo mundo. Mas para a glória de Deus, pessoas têm tido um coração despertado, mas começou com fogo. Então aqui em Cabo Sul, como que a sua vida tem impactado as outras pessoas? Aqui em Cabo Sul, né, meu pastor? Aqui em Cabo Sul, como que a sua vida tem impactado as outras pessoas? Ser um missionário é você ser um exemplo no seu ambiente de trabalho. Será que do seu lado, no seu ambiente de trabalho, tem alguém que precisa do evangelho, precisa de um abraço, de uma oração? Será que na sua comunidade existe alguém que precisa de uma cesta básica e você é a pessoa que pode se levantar para arrecadar esses donativos? Então, missões é algo simples, não é algo complicado. E o tema desse mês, sugerido pela nossa Secretaria Geral de Missões da Quadrangular, é intercessão, que é um dos fatores primordiais para que você seja um missionário. Você pode ser um grande missionário através da intercessão. Porque talvez os seus pés nunca pisem em outra cultura, mas você está ajudando onde você está, na sua igreja, e intercedendo por aqueles que estão indo. Eu vou pedir para ele colocar por gentileza o slide. E nesse slide nós vamos ver 4 motivos. Eu já estou finalizando porque meu tempo é breve, mas nós vamos ver 4 motivos do porquê você deve ser um missionário, um intercessor por missões. 4 razões do porquê as igrejas devem orar por missões. Pode passar, por gentileza. A primeira é porque Jesus ensinou os seus discípulos como orar por missões e os moldou em como os treinaram. Irmãos, eu acredito que você quer ser uma cópia de Jesus, correto? Eu acredito que você quer seguir o exemplo de Cristo, correto? Só está aqui nessa noite quem reconhece a Deus como soberano e quer seguir seu exemplo. Do contrário, você não estaria aqui essa noite. E o primeiro motivo pelo qual você deveria fazer missões, por que você deveria interceder por
Meu pai não é pedreiro, não, nem engenheiro. Meu pai é técnico de refrigeração. Mas meu pai sabe de tudo um pouco nessa terra. E eu fui pegando os traços do meu pai. Porque quando você é filho e você convive com seu pai, você pega os traços dele. Eu não sei se você está me entendendo. Mas se você é filho e você convive com Deus, você precisa exercer os traços que você precisa dele. E Cristo é missões. Cristo é um missionário. Cristo veio nessa terra para alcançar outros povos. Então, por que eu e você não assumiríamos a responsabilidade de, como filhos, alcançar também outros povos? O segundo motivo é: a oração move o coração da igreja em direção ao coração de Deus para a missão. Como eu disse para vocês, no começo da minha jornada missionária, a igreja ainda não era totalmente despertada para missões. Mas a oração, ela move corações, a oração ela move a igreja. Marcelo, mas a minha igreja ainda não tem esse projeto que eu acho bacana, esse daqui que eu queria participar. Como não tem, eu não faço. Seja você o que chega para o pastor, e se eu puder, posso fazer isso aqui? Sabe, irmãos, nós não podemos esperar uma igreja pronta, porque eu e você somos igreja. Nós precisamos ter iniciativa no reino de Deus. Eu tenho certeza que se você trouxer um projeto bem definido, bem detalhado, bem arrumado, e apresentar para o seu pastor e falar: pastor, eu posso tudo aquilo que é para ajudar, irmão, o que o pastor mais quer é ajuda, não é, pastor? Eu estava de auxiliar quando meu irmão pastoreou uma igreja em cima de uma comunidade, e eu lembro que o que ele mais queria era ajuda, e todo mundo que vinha com algum projeto, ele falava: irmão, a igreja é sua, faz esse projeto. Porque eram projetos bem definidos. Então, se você, um exemplo, se você é um médico, já pensou em fazer um dia de atendimento gratuito para a comunidade? Sabe, se você é barbeiro, se você é cabeleireiro, uma das minhas profissões também é barbearia. Se vocês viram ali eu cortando o cabelo de algumas crianças. Se você é barbeiro, se você é cabeleireiro, você já pensou em doar um dia do seu salário, um dia da sua profissão, para atender a comunidade ao redor? Aleluia. Isso é uma forma de pregar o evangelho naquele interior. Porque naquele interior, especificamente, não tinha muitas barbearias. Era difícil o acesso, então algumas pessoas não tinham condição financeira para pagar. E aí nós estávamos fazendo ação social, e através da ação social nós pregávamos o evangelho para aquelas crianças enquanto cortavam os cabelos delas. Então assim, meus irmãos, vocês podem levar Cristo onde vocês estiverem com a ferramenta que vocês têm. Pode passar mais uma, por gentileza. Terceiro motivo: a oração abre as portas do mundo para o evangelho avançar. Hoje nós temos uma igreja, eu estava falando de manhã lá na minha igreja, que nós temos uma igreja hoje na Ásia Central. Marcelo, como assim? A Quadrangular tem uma igreja onde a porta para o evangelho é fechada, onde há perseguição ao evangelho, a cristãos? Como assim nós temos uma igreja? Nós temos uma igreja, mas nada convencional. Ela não tem 4 paredes, ela não tem telão, ela não tem caixa de som. Essa igreja é formada por um missionário que é fisioterapeuta e se comprometeu a exercer a sua profissão na Ásia Central, onde há perseguição do evangelho. Ele abriu uma clínica. E ele, como doutor, vai tratando as famílias. Aos poucos, ele vai sendo um cristão exemplar naquele lugar. As pessoas começam a ter curiosidade de como que ele consegue passar tanta paz, como que ele consegue ajudar aquelas crianças de forma tão maravilhosa. E a igreja dele hoje, em média, tem 15 pessoas. Essas 15 pessoas se reúnem semanalmente na casa dele. Ele não pode abrir igreja, ele não pode ter a Bíblia em papel. Muitas coisas ele não pode. O homem diz que ele não pode ter nada disso. Mas o homem não pode impedir que ele pregue o evangelho. A pregação do evangelho é feita de acordo com a profissão dele. E sabe, talvez você esteja pensando: mas Marcelo, eu não tenho informação. Mas você pode ter um abraço que cura. Você pode ter uma palavra amiga que liberta. Você pode ter um coração que ajuda a restaurar os corações. Eu estive com uma missionária Maria. Ela tem um projeto lindo, um projeto Dorcas, em interior do Amazonas. A missionária Maria, irmãos, ela abriu mão da sua profissão por formação e ela sabia costurar por hobby. E sabe como é que ela é missionária naquele lugar? Ela ensina mulheres que estão vindo da prostituição ou do abuso domiciliar. Ela ensina essas mulheres a costurar. E essas mulheres têm o seu próprio empreendimento. Conseguem sair de dentro de casa porque muitas das vezes elas se sujeitam porque não têm como conseguir o próprio sustento. Então elas conseguem sair de casa, abrir o próprio negócio, vender suas próprias roupas. Ou então conseguem sair da prostituição porque conseguem uma outra profissão. Então até a sua postura, com essa postura você pode ser um missionário onde você está. E o quarto motivo para nós finalizarmos é: a oração empodera a mensagem daqueles que estão compartilhando o evangelho de forma clara e sem medo. Então a sua oração
pode empoderar os missionários que estão no campo. A quadrangular tem missionários em todo o Brasil, mas não só a quadrangular, outras denominações também têm. Seja aquele que vai orar por missões, seja aquele que vai orar por outras pessoas que estão ao redor do mundo levando o Evangelho. Seja um cristão que se despertou para a pregação do Evangelho e para a intercessão missionária. Através da sua oração, os campos estão brancos e eles podem ser alcançados. Amém? A mensagem que eu gostaria de trazer para vocês é breve, mas é um despertamento. O Senhor tem me chamado justamente para esse ano estar aqui no Rio de Janeiro. Acredito que provavelmente até ano que vem também, ainda tem coisa a resolver aqui no Rio. Mas o Senhor tem me chamado para estar um tempo aqui no meu estado. E enquanto eu estou no meu estado, eu estou passando nas igrejas, o Senhor tem me usado justamente para trazer uma mensagem de despertamento no teu coração. Para que você entenda que existe um campo que precisa ser alcançado. E você já tem o que você precisa, não espere mais para fazer. Você já tem o que você precisa. Amém? E para finalizar, eu gostaria de falar com vocês, eu tenho este livro. Se você tem curiosidade de conhecer mais sobre missões, de ler sobre as histórias que eu vivi no campo, o livro chama Minha Jornada Missionária, com Marcelo Vitória. Nesse livro eu conto 10 histórias que eu vivi com Cristo. E se o seu coração tem vontade, irmãos, de entrar em missões, você não sabe como começar, eu estou à disposição. Aqui tem o meu telefone, mas você também pode procurar no final do culto. Marcelo, posso entrar em contato com você? Como que eu começo? Qual curso eu posso fazer? Aonde eu posso